Fala galera, bom dia a todos, aqui é o professor Anderson Lisboa e nessa nossa aula nós estaremos trabalhando resolução de questões dentro do tema que nós acabamos de trabalhar, que é voltado para propriedades periódicas. Então, lembrando que as propriedades periódicas que nós abordamos no primeiro momento foram as propriedades relacionadas ao raio atômico. Então, toda vez que nós falamos de raio, é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Porém, quando usamos esse conceito para o átomo, nós utilizamos com a relação da distância do núcleo até a última camada da eletrosfera. Então, essa distância nós entendemos que vai ser o raio atômico. E também é possível definir esse raio a partir da localização do elemento na tabela periódica. Nós não vamos estar fazendo a medição desse raio, expressando esse valor em uma unidade, mas nós vamos estar fazendo uma comparação com um outro átomo, e aí nós vamos estar definindo qual dos dois, ou três, ou até mais, vai ter maior raio ou menor raio. Porque essa possibilidade, ela surge justamente quando nós podemos fazer o comparativo, porque pela quantidade de camadas que um átomo ele apresenta, nós podemos definir quem vai ter maior raio e quem vai ter menor raio. Agora, acontece casos em que os dois átomos eles apresentam a mesma quantidade de camadas. Então, o que vai ter maior raio e menor raio, nós vamos estar olhando qual dos dois vai ter uma maior força de atração com o núcleo, e essa maior força de atração vem pela maior quantidade de elétrons na última camada. Então, geralmente, nós associamos que átomos que têm a mesma quantidade de camadas, o átomo que vai ter o maior raio é aquele que tem o menor número atômico, porque os elétrons da última camada vão ter uma atração fraca com o núcleo, então a atração vai gerar uma baixa contração, então a distância do núcleo até a extremidade ela não vai diminuir tanto. Já o átomo que apresenta uma maior quantidade de elétrons, que vai ser o átomo de maior número atômico, esse átomo ele vai ter uma atração mais forte, porque vai ter mais átomos, vai ter mais elétrons, né, na sua última camada, para estabelecer uma atração com os elétrons da última camada com os prótons. Então a contração ela vai ser mais forte e acaba que o raio ele vai ser menor, porque a distância entre a última camada e o núcleo ela vai diminuir. Então o átomo ele acaba sofrendo uma contração e uma diminuição do seu raio atômico. Já a energia de ionização é a energia necessária, mínima necessária, para retirar um elétron da última camada. Então, essa energia de ionização ela vai estar condicionada a ser maior ou menor, dependendo do tamanho do raio. Se o raio ele é menor, a força de atração com o núcleo e a última camada é forte. Então, a energia de ionização vai ser maior para o átomo que tem o menor raio. Já o átomo que tem o maior raio, a distância entre ele e a última camada, né, a distância do núcleo e a última camada, ela vai ser uma distância maior, porque ele tem o maior raio. Então, a força de atração
ela vai ser fraca, e sendo fraca essa força de atração, o que acontece é que a energia de ionização ela vai ser baixa. Você não precisa fornecer tanta energia para conseguir retirar aquele elétron, por ter baixa força de atração, por causa da distância que é maior, então a energia ela vai ser uma energia baixa. Então, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. E aí vem a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade em que o átomo ele vai ter uma atração sobre os elétrons da última camada de outro átomo. Então, os átomos mais eletronegativos são aqueles que apresentam a maior capacidade de atração dos elétrons do átomo que está próximo. Então, os elétrons da última camada desse átomo que está próximo dele vão ser atraídos para mais perto daquele átomo que tem maior eletronegatividade. E quem são os átomos que têm maior eletronegatividade? São os átomos que apresentam menor raio atômico, porque como ele tem uma distância menor entre o núcleo e a eletrosfera, então ele vai ter uma força de atração forte com os elétrons da última camada. E qualquer átomo que se aproximar dele, vai ter aí uma influência do núcleo desse átomo que tem menor raio sobre os seus elétrons. Então ele acaba que os elétrons do átomo que tem um raio maior vai ter uma distância fraca, então esses elétrons, ao invés de ser atraído pelo núcleo do próprio átomo, ele vai ser atraído pelo núcleo do átomo que está próximo dele. Então, a eletronegatividade vai ser maior para o átomo que tem menor raio, e aí esse átomo que tem maior raio, ele acaba cedendo esse elétron, ele vai ter um caráter eletropositivo ou um caráter metálico, porque os átomos que são classificados como metais, eles acabam tendo o comportamento de doadores de elétrons. Então, os átomos mais eletronegativos recebem esse elétron dos átomos mais eletropositivos. E a afinidade eletrônica é a energia em que esse átomo libera quando recebe um elétron. Então, como quem recebe são os eletronegativos, são os de menores raios e os de maior energia de ionização, eles acabam também sendo os átomos que liberam a energia, porque eles que recebem esse elétron na sua última camada. Então, quando um átomo ele tem menor raio, ele vai ter maior eletronegatividade, ele vai ter maior energia de ionização e ele vai ter maior afinidade eletrônica. O outro que tem maior raio, ele vai ter menor energia de ionização, ele vai ter a tendência de ser eletropositivo e ele vai ter menor afinidade eletrônica, tá? Então nós vamos estar trabalhando algumas questões para aplicar esses conceitos em que nós acabamos de ver num pequeno resumo da nossa aula anterior, tá certo? Então, a primeira questão que nós estaremos trabalhando aqui do tópico das complementares é essa questão número 2 do ITA, onde diz o seguinte: nas expressões a seguir, o E representa a energia necessária para produzir as respectivas ionizações. M representa o mesmo elemento. Então, essa energia necessária para produzir as respectivas ionizações é o que nós chamamos de energia de ionização ou potencial de ionização. Então, o que é que nós estamos observando
nas expressões. A primeira expressão mostra o elemento M no estado gasoso, perdendo um elétron e se transformando em M+, também no estado gasoso. Então, nós temos aí a primeira energia de ionização. A segunda expressão mostra M+, perdendo mais um elétron, se transformando em M2+, e a sua respectiva energia de ionização, que é o E2. A terceira expressão é M2, perdendo mais um elétron, e se transformando em M3+, onde tem a sua respectiva energia de ionização, que é o E3. Então, isso mostra o seguinte: cada um perde um elétron com uma nova energia de ionização. Então, o que a gente precisa entender aí é o seguinte: a primeira expressão mostra quando ele perde um elétron. A segunda expressão mostra ele perdendo já o seu segundo elétron. E a terceira expressão mostra ele perdendo o seu terceiro elétron. Então, o questionamento é o seguinte: essa energia de ionização, ela é a mesma? Ela vai ter o mesmo valor energético? Ou, à medida que você vai retirando um elétron, para a retirada do próximo elétron, essa energia ela precisa aumentar? Então, quando você retira um elétron, a força de atração que o núcleo começa a estabelecer vai ser maior sobre a quantidade de elétrons que vai ficando. E às vezes o elétron que você retira é de uma camada e o próximo elétron já passa a ser de uma camada mais próxima do núcleo. Então, nesse caso, a energia de ionização ela sempre aumenta. Então, a energia de ionização ela sempre aumenta. À medida que você vai retirando um elétron, essa energia de ionização ela também vai aumentando. Então, a energia de ionização 1 ela vai ser menor que a energia de ionização 2 e menor que a energia de ionização 3. Por quê? Porque ela é crescente. Cada elétron que você retira, a energia de ionização ela vai ser maior. Então, nesse caso, nós temos a alternativa C como alternativa correta, porque ele pergunta qual das afirmações é correta. Então, a expressão C, ela diz que a energia de ionização 1 ela é menor do que a energia de ionização 2, onde 2 é menor que a energia de ionização 3. Está correto. Aí ele mostra a ordem crescente da energia de ionização, provando justamente que à medida que você retira um elétron, a sua próxima energia de ionização ela vai ser maior para a retirada do próximo elétron. A questão de número 3, que também é do ITA, são questões que apresentam um nível um pouco elevado. Então, essa questão ela diz o seguinte: qual dos gráficos a seguir representa melhor a variação de energia de ionização dos átomos em função do número atômico? Você tem aí a alternativa A e B, como também a alternativa C, D e E. Então, os elementos eles são os mesmos nas 5 alternativas e ele pede para que você identifique a ordem de energia de ionização. Então, ela vai ter uma ordem crescente ou decrescente, que vai depender do raio de cada um dos elementos. Então, analisando esses elementos aí, nós podemos identificar qual é o elemento de maior e menor raio. Por exemplo, o hélio, ele tem número atômico 2. Então, fazendo a distribuição eletrônica, o hélio é o elemento aí de menor raio.
Passando para o seguinte, nós temos o neônio e o lítio, que pertencem ao mesmo período da tabela periódica, então eles apresentam a mesma quantidade de camadas. O lítio e o neônio apresentam duas camadas, porém, o neônio ele tem maior número atômico, então ele vai ter menor raio. E o lítio tem menor número atômico, ele vai ter maior raio. Então, a ordem crescente de raio vai começar com hélio, neônio e lítio. Depois tem o elemento argônio, que é o Ar, e o sódio, que é o Na. Esses dois também pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Então, acontece a mesma coisa. Eles apresentam 3 camadas, porém o argônio tem número atômico 18, enquanto o sódio tem número atômico 11. Então, o de maior número atômico vai ter menor raio e o de menor número atômico vai ter maior raio. Então, vai ficar argônio, sódio e depois, por último, o potássio, número atômico 19, e ele apresenta 4 camadas. Então, nessa perspectiva, nesse comportamento, nós vamos ter a ordem crescente de raio atômico: hélio, neônio, lítio, argônio, sódio e potássio. E ele quer que você analise o gráfico que vai apresentar a energia de ionização em função do número atômico. Nós podemos entender que o elemento que tem menor raio, ele vai ter maior energia de ionização. Então, a letra A, por exemplo, ela mostra aí que o hélio ele vai ter menor energia de ionização de que o neônio e de que o argônio. Então, nós temos a linha onde mostra o eixo da energia de ionização e essa ordem ela é crescente, começando de 0. Então, eu tenho aqui, 0, e essa energia de ionização ela vai crescendo. Então, o hélio ele está aqui, e o neônio mostra maior energia de ionização que o hélio, e o argônio também, onde, na verdade, o hélio tem maior energia de ionização do que todos esses elementos. Então, esse gráfico ele já mostra que ele está errado por isso. Na letra B, nós temos o hélio com maior energia de ionização, neônio e argônio. Então, esses 3 elementos, eles estão com maior energia de ionização. Então, a ordem, ela deveria mostrar o seguinte: o hélio e o neônio são os dois de maior energia de ionização. Após isso, o lítio, ele tem maior energia de ionização do que o sódio, porque ele tem menor raio que o sódio. Então, se ele tem menor raio, a energia de ionização dele tem que ser maior do que o sódio e maior do que a do potássio. Então, por isso que nesse caso, o gráfico B também está incorreto. A letra C, nós estamos vendo aqui que, nesse caso, hélio, neônio, de fato, tem maior energia de ionização, porém, eles estão colocados como energias de ionização iguais, assim como o lítio, o sódio e o potássio também apresentam energia de ionização igual. Então, está incorreto por esta razão. Letra D, hélio, neônio e argônio, eles vão ter maior energia de ionização, enquanto que o hélio tem maior energia de ionização que o neônio, tá? O lítio, ele também tem aí uma energia de ionização
menor que a do hélio e menor do que a do neônio. Em seguida, nós temos o sódio e temos aí o argônio. Então, o argônio ele tem menor raio que o sódio. Se ele tem menor raio, ele vai ter maior energia de ionização que o próprio sódio. Enquanto que o lítio, ele vai ter sim maior energia de ionização que o sódio. E o potássio, ele tem menor energia de ionização que todos os elementos, porque ele tem o maior raio. Então, nesse caso, nós temos nesse ponto de energia de ionização, a questão D, ela é a alternativa correta para o gráfico que representa melhor a energia de ionização em função do número atômico. Então, galera, aqui nós finalizamos mais uma aula com a resolução de questões e estaremos dando continuidade com o conteúdo de propriedades periódicas 2. Então, aguardo vocês até a próxima aula.